Ô, rapaz, rapaga, situação complicadíssima de vez no Oriente Médio, né? Apesar de eu achar que não vai escalonar, né? Ou escalar para uma terceira guerra mundial. O pessoal falando de terceira guerra mundial. Calma, calma, meu amor, calma. Não, não. Mas com certeza teremos complicações mercadológicas, né? Isso daí é fato, isso daí é fato. Vai implicar em uma série de atravancos mercadológicos que impedirá, né, com que o mercado alcance máximas históricas tão já, né, bem antes do que a gente esperava, né. Eu falava do Bitcoin em 150, quiçá 200 mil, eu acho 200 mil um pouco improvável, mas 150 mil, eu imaginava 150 mil lá para agosto, setembro, né? Talvez a gente tenha que esperar um pouco mais, quiçá dezembro, para comemorar meu aniversário em dezembro, né? Vamos ver? Provável, provável. Mas o mercado tá aí sacaneando a gente, tá aí atravancando a gente por umas questões ligadas à geopolítica que complicaram de vez, né? Começaram com os Estados Unidos de fato fazendo algo que desde os anos 70 eles ameaçam fazer e não fazia. Passaram vários presidentes que vira e mexe queriam arrumar uma encrenca com o Irã, mas segurava, queria meter o bedelho aí nesse problema relacionado ao Oriente Médio, que o Irã está sempre ali protagonizando essa situação toda, mas aí tinha parado um pouco, agora aí voltou, não sei o quê. E o próprio Trump, no primeiro mandato dele, até cogitou, né, se meter ali na questão, e por fim deixou quieto, falou não, melhor não, tal. E agora o Trump criou coragem e falou não, não quero nem saber. Foi lá e meteu o bedelho e bombardeou regiões estratégicas, né? Que, segundo ele, tinha, né, instalações aí que poderiam preparar ogivas nucleares e tudo mais, né? O que iria complicar muito a situação de Israel ali, não é? E como resposta, saíram notícias em alguns portais dizendo que possivelmente o Irã fechou o Estreito de Hormuz. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Logo depois da vinheta, claro, então vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar seu like nesse vídeo. Se não der um like, se inscreve no canal se não está inscrito e verifique também o sininho das notificações caso você não tenha verificado. Aqui embaixo na descrição, ou a descrição barra legenda, depende da rede social qual você esteja assistindo esse vídeo, você pode encontrar o nosso canal de resultados, perdão, o nosso link para o grupo free do Telegram. E também ali você pode entrar em contato comigo ou com o Neto, porque ali você pode simplesmente solicitar sua adesão ao grupo VIP de sinais, no qual você paga R$ 30 por mês e faz parte de um grupo no qual a gente passa entradas, né? Sinais com entradas, alvos e stops, né? Qual você pode se dar bem, você pode ter um lucrinho, né? Obter um lucro ali, pagando apenas R$ 30 por mês, beleza? Muito pouco, acho que cara, melhor custo-benefício que isso hoje na internet, cara, não tá rolando, tá? Dificilmente você vai encontrar, beleza? Ademais, tem também aqui o canal de resultados, mas o canal de resultados a gente não tá funcionando por enquanto, cara, porque estamos com problema na N. Eu tô tentando contato com eles, mas tá complicado, tá? A N que automatizava nossos sinais. Sei lá o que aconteceu, não automatiza mais, do nada. E nem mandaram mensagem pra gente, né? Sacanagem. Nem mandaram mensagem previamente falando, ó, a gente não vai mais automatizar por causa disso. Não, simplesmente não automatizaram mais. Eu vou dar uma outra cobrada neles lá. Vamos ver o que a gente obtém com isso. Pessoal, falando um pouco aí só da questão geopolítica, passando rapidamente, antes de começar o vídeo, temos então o Estreito de Hormuz, tá bom? É uma passagem que fica entre o Irã e Omã, tá bom?
cerca de 20% do petróleo mundial vem de lá, certo? Sendo um ponto estratégico em tensões geopolíticas. Por quê? Porque eu já disse e torno a dizer que, cara, o petróleo é simplesmente o fio condutor da economia global, tá bom? Então, quando o petróleo está muito caro, a economia se torna inviável, né? Já disse isso várias vezes. Com o petróleo caro, a produção de energia é cara, logo a economia se torna cara, ou seja, pouco praticável, né? Logo, o mundo entra em recessão. Ademais, com o petróleo caro, o custo por transporte de qualquer coisa que seja, matéria-prima em geral, matéria-prima, qualquer coisa. Você vai transportar tijolo, vou transportar tijolo para construir edifício. Pô, se transporta como? Por caminhões. Caminhões utilizam óleo diesel que vem do petróleo, tá? Então é caro. Se o petróleo sobe, o óleo diesel sobe. Logo, isso vai influenciar diretamente no preço final do tijolo. Isso é fato, tá bom? Areia, mesma coisa. Chip condutor para construção de componentes eletrônicos, mesma coisa, tá bom? Sei lá, aço, peças de aço inox para construir microfones, batedeiras e qualquer outra coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Então, tudo fica mais caro com o petróleo também ficando mais caro. O petróleo ficando mais caro, a economia ela se torna inviável. Isso é fato, tá? Já falei várias vezes aqui, beleza? Então o pessoal está com um medo muito grande que com o Irã supostamente fechando o Estreito de Hormuz, a gente tenha uma recessão global, né? Ou pelo menos o início de uma recessão global, e isso torne a economia cada vez mais impraticável. Claro que isso pesa no nosso bolso. É claro que você que já reclama que está tudo muito caro no mercado, se você acha que já está tudo muito caro, imagina com o petróleo lá na casa do chapéu, né? Com o barril do petróleo lá em cima, né? Se torna muito mais caro ainda, tá? Você vai comprar carne no mercado, poxa, a ração bovina é transportada como? Por caminhões que utilizam óleo diesel. O próprio boi é transportado como? Por caminhões que também utilizam óleo diesel, tá bom? Tudo vai subir o preço. Ah, mas eu como carne de frango. Eu como bife de soja, eu sou vegano. Eu como carne de jaca, eu como... Cara, tudo. Tudo vai subir o preço. Não interessa que tipo de carne você come. Aliás, não interessa nem se você vive de fotossíntese. Tudo vai sair mais caro. Tudo, né? Então é isso. Basicamente é isso. Beleza? Apesar que você vive de fotossíntese, não vai influenciar, né? Pra você não influencia. Mas eu acho que não vem ao caso. É muito difícil isso acontecer. A gente não chegou nesse ponto de evolução que você é um cara que você pode viver de fotossíntese, né? Até onde eu sei, isso não é possível. Então a economia se torna cada vez mais inviável. A gente tem aqui umas notícias dizendo que em resposta aos ataques dos Estados Unidos, Irã ameaça fechar a rota estratégica e o petróleo pode ficar mais caro, que no caso é o Estreito de Hormuz, né? Eu ouvi dizer que ele já fechou. Então eu li algum portal. Aqui, ó. Parlamento de Irã, tá aqui, foi no G1 mesmo. Parlamento de Irã aprova o fechamento do Estreito de Hormuz após a ofensiva. Então tá aqui, tá bom? Com o parlamento do Irã aprovando isso daqui e de fato fechando, meu irmão, complicou. A economia se torna inviável. Ó, o barril Brent, tá bom? Que é, eu costumo dizer que o Brent, o BCO, é basicamente aí o principal gráfico da economia global, né? Eu sempre olhava ele antes, né? Mas ele subiu de 69,36, que estava no dia 12 de junho, na sexta-feira ele foi para 77,01, por causa dessas ameaças, né, de conflito aí. O WTI, que é referência lá nos Estados Unidos, ele subiu de 66,64 para 74,93, uma alta de 12%, tá bom?
Agora, se fechar esse Estreito de Hormuz, é que tudo indica que vai fechar mesmo, né? Aí, meu caro, já era. E detalhe, aqui é o Golfo Pérsico. É aqui que, né, realmente o petróleo sai, tá? O Golfo Pérsico, todo mundo, né? Quem aqui cresceu nos anos 90 lembrava a Guerra do Golfo, né? O pessoal falava muito disso. Nos anos 80, no caso. Guerra do Golfo, tal, não sei o quê. Tá aqui. É o petróleo. Sempre o petróleo protagonizando tudo isso. Fecha aqui o Estreito de Hormuz, cara. Meu amigo do céu. Tá? Então, realmente, a situação complica. E complica muito. Beleza? Então, estamos passando apertado aí. Tá? Vamos ver aí, macroeconomia, como é que tá a situação. PMI amanhã tá... Apesar que eu acho que dados macroeconômicos diante dessa guerra, cara, pouco vai influenciar, mas tudo bem. Temos aqui PMI amanhã, vendas de casas usadas, o mercado tá pouco de olho no mercado imobiliário, tá bom? Confiança do consumidor também, o pessoal vai ficar de olho, legal. Teremos o depoimento do Powell, eu já até adianto o que ele vai falar. Ele vai falar que, olha, diante dessa situação de incertezas diplomáticas e uma guerra estourando, uma guerra acontecendo, não há o que se falar em redução de taxa de juros e blá blá blá, quando ele deveria, na verdade, reduzir taxa de juros. Mas a gente sabe que o Jeremy Powell ele não se bica nada com o Donald Trump, então ele vai fazer questão de pisar mais no calo do Trump ainda, né? Mantendo taxa de juros, falando que vai manter taxa de juros, ou seja, se for esperar de ouvir, né, o Trump mencionar o Powell mencionar uma redução de taxa de juros essa semana, esquece, tá? Isso daí muito dificilmente vai acontecer, tá? Então, se for depender disso daí para ver o mercado subir, esquece. O mercado para subir, a gente vai ter que ficar de olho em uma possível solução diplomática para esses conflitos. Não acho que vai acontecer tão já essa solução diplomática, porém, eu acho que o que vai acontecer é a gente ver que essa guerra não vai escalar para uma situação aí de nível global, que é o que tem no momento assustado a população, tá? Eu acho que, assim, descambar por uma terceira guerra mundial, cara, a gente já viu tantos Estados Unidos brigando com países ali do Oriente Médio, claro que não tão diretamente, mas sem que isso escalasse para um nível global, né? Então, esquece, tá? Se se o 11 de setembro não escalou para um nível global, cara, então menos ainda você vai ver uma guerra dessa escalar para o nível global, tá bom? Então esquece. Ó, dia 25, quarta, outro depoimento do Powell. Beleza. E na quinta teremos o PIB trimestral dos Estados Unidos. Com certeza ele virá abaixo, né, do que veio mês passado. Deve vir isso mesmo, pouca coisa abaixo, 0,2%, vamos ver, né? Como ele vem abaixo. E por fim, o mais importante na minha concepção é sexta-feira o PCI, tá? Que é o que realmente o Federal Reserve fica de olho para baixar ou subir taxa de juros. Vamos ver como o PCI vem, tá? Se o PCI vir acima do esperado, aí realmente a situação complica, tá? Porque aí não tem como o Jerome Powell baixar a taxa de juros, né? E levando em conta que o preço do petróleo ainda não influenciou no preço dos produtos, então eu acredito que ele vai vir dentro do esperado aí. O problema, meu querido, é se isso daqui vir acima do esperado. Aí lascou, hein? Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Bom, S&P, por enquanto S&P sofrendo uma leve queda, né? Que, né, desde que começou esses conflitos, né, a gente teve essa pequena queda, mas nada que tenha pegado entre o nível 0,5 e 0,6, entre 5.932 e 5.891, tá? Por enquanto, dentro de esperado aí. O problema é o S&P tá operando abaixo do RPM de 610 períodos, aí realmente a gente não vai ver ele mostrar uma força tão grande assim para romper, né? Por enquanto, então a gente vai ver ele vindo níveis mais abaixos, então a gente vai ter que ficar de olho nisso daí, tá? Vindo para cá, região para mim de buy zone, tá?
Região que você pode até cogitar compra, sim, senhor, sem grandes problemas. Compra, né? No caso, se a gente comprasse índice, mas a gente não faz esse tipo de operação, tá bom? Mas caso você invista lá fora, é uma probabilidade para você ficar de olho, tá? Não tô falando para você comprar lá fora porque nem CPA para isso eu tenho, tá? Apesar que não precisa, até onde eu sei. É mais para operar no Brasil. Mas, enfim, tá aqui. Tá aqui. Então não é hora de comprar agora, mas de repente se cair para 5.930 ou 5.895, quem sabe ele cai até para 5.833, né? O 0.786 de FIBO. Então é uma possibilidade, tá bom? Por enquanto é isso. Vamos ver o Bitcoin, que também por pressão do próprio S&P, por questões diplomáticas e também envolvendo a questão do S&P, está fazendo a sua correção. Eu disse no último vídeo que a gente estava numa espécie de triângulo simétrico, ele perdeu a base inferior do triângulo, ou seja, agora é queda, meu amigo, agora não tem muito o que fazer, tá? Comentei que se perdesse 100.377, teria o primeiro alvo em 97.566. Não pegou, né? Por enquanto não pegou, e não pegou por pouco, né? Vamos ver por quanto aqui. Não pegou por 0,6%, não pegou nosso primeiro alvo. Mas eu acho que agora foi um retorno para pegar. Para mim, o que ele está fazendo aqui é um pullback para ele vir pegar os alvos abaixo, tá? Como eu disse, eu não espero uma solução diplomática tão já para esse confronto, tá bom? Que está rolando ali no Oriente Médio. Tá? E em breve a gente deve ver o mercado corrigindo para cá. E eu não duvido nada desses 93 mil dólares, não, tá? Esses 93 mil dólares, para mim, são muito plausíveis mesmo, tá? O Bitcoin vem buscar aqui, pelo menos aí nos próximos dias aí, tá? Então, sim, eu estou baixista no momento para com o Bitcoin. Temos que ser realistas, só, pessoal. Eu tava de uma forma até otimista, porque o Bitcoin estava fazendo topos e fundos ascendentes, mas a partir do momento que eu vejo o criptomercado perder LTAs, o criptomercado fazer topos e fundos decrescentes, não tem como eu acreditar que o criptomercado vai fazer algo diferente, tá? Então, simplesmente pego e falo, cara, vamos inverter a mão. Simples assim, tá? E aqui a gente assume uma postura bearish, não tem como ser diferente, né? A gente vê todos os indicadores para baixo, perdeu tudo que é média móvel importante, perdeu fundos importantes, cara. Tá realmente, cara, a situação global como um todo, né? Tá totalmente negativa. Questões diplomáticas, questões até mesmo macroeconômicas, né? Tudo apontando para baixo, então não tem muito que a gente fazer. E no gráfico a gente vê topos e fundos decrescentes, então a tendência é que isso se mantenha pelo menos nos próximos dias, tá? Não estou falando que a situação macro já era e agora a tendência é a gente ver realmente o mercado reverter para valer, tá? Com relação à situação macro, continuo acreditando que o Bitcoin é para cima, continuo acreditando que o Bitcoin ainda vai buscar seus 150 mil ou coisa do tipo, tá bom? Se não for agora em agosto, setembro, conforme eu havia dito aí, para mim é lá para dezembro, vai janeiro, que seja, tá? Mas a tendência é que sim, o Bitcoin venha escalar alvos maiores, mas não agora, tá? Não agora não. O gráfico diário, a gente consegue ter uma visão bem mais assim para longo prazo, obviamente, né? E aqui a gente vê claramente que ele perdeu neste fundo, e com a perda do fundo dos 101 mil, né, eu começo a acreditar que de fato a gente tem uma probabilidade muito grande, até por se tratar de alvos de Fibonacci, de ele vir buscar 93, 150 mil e quem sabe, 88.752, perdão, 88.725 dólares, tá? É uma probabilidade muito alta, né? Tudo vai depender, claro, do teste que ele vem fazer aqui, que para mim é meio eminente esse teste que ele vem fazer na EMA de 200 períodos, tá? Que neste momento se encontra em 93.700 dólares.
acho muito difícil o Bitcoin não testar $93.700, tá? A EMA 200 períodos está aí para ser testada. Tem uma nuvem de Timoco que pode segurar o preço, pode segurar, mas não sei quanto tempo vai aguentar segurar, né? E tá aí, tá numa situação bem complicada mesmo no mercado, tá bom? Caso ele, na pior das hipóteses, perca todos esses suportes aí, a gente tem uma LTA que vem lá de trás, tá? Essa LTA vem sustentando basicamente toda essa alta que começou lá em agosto de 2024. E a LTA no momento que for cair é para ela se encontrar por volta de $85.000, tá bom? Então pode acabar acontecendo, né? No pior dos casos, ele bateu $85.000. Pode acontecer, tá? Vai acontecer? Não sei. Pode acontecer. Beleza? Então 85 mil tá logo aí, né? Caso realmente ele não consiga segurar em nada. Acha possível, Daniel? Eu acho sim. Para ser sincero, acho sim possível ele cair por $85.000 caso o conflito tome um rumo um pouco mais extremista aí, tá? Muito além disso, não. Beleza? Muito além disso, não. Tá? Pode ser que ele perca. Aí se perder esses 85 aqui, né? Ele venha testar fundo aqui de 74 mil, né? Que foi onde ele bateu aqui, né? Mas esse seria uma situação bem extrema mesmo, tá? Pode acontecer? Claro que pode. 74 mil é algo extremamente até plausível. Mas no momento extremista, tá? Teria que perder muito, muito suporte mesmo, tá? Como eu disse, pode acontecer? Claro que pode, meu querido. Claro que pode. Mas eu acredito ser muito pouco provável. Tá muito pouco provável mesmo. Essa guerra teria que ter. Teria que escalar para um conflito realmente que envolveria. Eu não vou falar em Terceira Guerra Mundial, porque eu já disse, isso daí pra mim é. Cara, eu não vou dizer que é impossível, né? Eu não vou dizer que é impossível, mas tá nessa faixa aí, tá na faixa do quase impossível, né? Mas assim, impossível não é. Impossível não é. Obviamente não é impossível. Mas. Impossível não é, mas cara, teria que realmente. Pra bater $70.000 é ir pra um nível de Terceira Guerra Mundial mesmo, tá? Na minha opinião. 85 mil é uma guerra mais extrema, tá? 70 mil é já nível de Terceira Guerra Mundial. E aí, cara, pelo amor de Deus, pra perder 70 mil aí teria que explodir uma bomba nuclear mesmo. Aí teria que ser um negócio muito extremo mesmo. Aí teria que ser realmente pesado, tá? O que eu acho pouco provável. E detalhe, né? Eu não sei até que ponto a gente vai ter que ver, mas eu acredito que o Bitcoin cada vez mais ele tem se mostrado sim um ativo de certa forma anticrise, tá bom? Um ativo anticrise sim, tá? E ele tem cumprido o papel dele, tá? Nesse sentido. Ah, mas é lá no Covid, no Corona Day, ele bateu 4 mil, 3.500, não sei o quê. Tá, a gente teve um flash crash, né? Um flash crash. E, de fato, ele veio pegar 4 mil, questão de segundos, né? Mas para pra pensar o quanto ele se recuperou, cara. E de lá pra cá, quantas vezes você viu o Bitcoin derreter 50% assim em pouco tempo, cara? Sabe, pega mesmo diante de todo esse conflito, diante de toda essa ameaça, cara, de guerra e tudo mais. Pega aqui, ó, por exemplo. Ó, dia 23 de maio, hein? Coisa de semanas. Tá quase um mês, na verdade. Tá vendo quanto o Bitcoin caiu? 12%, cara. O Bitcoin levou um mês para cair 12%, né? Ou seja, o
Bitcoin não é mais aquele ativo volátil que ele derrete em questões assim de crises globais, tá? Então você vê, faz tempo que esse conflito está ameaçando, tá realmente, não só esse conflito, mas toda a questão tarifária do Trump, toda a mesma questão aí da taxa de juros lá nos Estados Unidos, né? Faz tempo que todas essas situações macroeconômicas estão ameaçando, né? A questão diplomática também está ameaçando o criptomercado. E de lá para cá, em questão de 30 dias, a gente viu uma desvalorização de 12% do Bitcoin, o que em comparação com 2020 é muito, 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 muito pouco, cara. Se você pega aquele Covid Day, que a gente teve um flash crash de 50% no mercado, cara, que a gente viu o Bitcoin derreter coisa de $8.000, né? Se eu não me engano, 7.000 para 4, 3.000, coisa do... Cara, é muita diferença, é muita. Isso daí é em questão de horas, tá? Lá foi em questão de horas. Hoje você olha o mercado aí, toda essa situação, e olha só. Você vê o Bitcoin cair 12%, né? Você vê o Bitcoin cair 12%. Então já não está numa situação tão assim, tá? Lembre-se que a volatilidade do Bitcoin não é mais tão alta quanto era antes, não. Tá bom? Tô dizendo que não vai acontecer? Não. Tô dizendo que é mais difícil acontecer isso agora do que antes, tá? Isso fique bem claro. Vamos ver aqui como é que tá o sentimento no mercado. A gente viu o mercado derretendo de fato com toda essa situação, né? Não é pra menos. Mas também o derretendo no mercado hoje, cara, é coisa assim, derretendo do Bitcoin hoje é quanto? É 5%, quer ver? Olha o quanto eu derretendo no mercado hoje. Ó, 4,7% em algumas horas, em 4 horas. Esse é o derretendo no mercado hoje, tá? E o funding rate tá negativo, o que é ótimo, é muito bom, é positivo, ou seja, as pessoas estão pagando para shortar Bitcoin, não para alongar Bitcoin, que é muito bom, né? Tivemos uma liquidação aí pesadinha de long, tá? Fazia tempo que a gente não tinha grandes movimentações no mercado e recentemente a gente está tendo muito mais liquidação de long do que de short, o que em tese gera muito mais liquidez para o mercado cair do que para o mercado subir, porém chega uma hora que o mercado não tem mais tanto long para liquidar, né? Então ele faz o caminho inverso. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, tá bom? Mas aqui a gente tem um indicador aí que me deixou bem preocupado, que é o quê? Justamente o principal deles, que é o Open Interest, né? Nós tivemos uma correção pesada no mercado e um número de contratos abertos aqui pesados também, tá? Então, assim, a gente viu um número interessante, um número relativamente alto de instituições abrindo posições de short no Bitcoin em consonância com essa queda que a gente teve. Ou seja, tem baleias interessadas na queda do Bitcoin, o que não é nada, nada bom, tá? Temos que ficar esperto, temos que tomar cuidado, porque o mercado fica muito complicado nesse tipo de situação. Então, assim, por isso, tá, que eu mantenho a minha posição de que, pelo menos de um curto prazo, o mercado deve fazer correções e não duvido nada ele ir lá para a faixa dos 93.000. Tá? Já disse, já venho dizendo há algum tempo e para mim é o mais provável que venha acontecer. O mais provável é que antes dele retomar a alta, né, ele faça de fato uma correção, né, para os seus 93.000, né, 90.000 que seja, tá bom? Nada de estratosférico, nada de ir para 80.000 assim, mas pelo menos 90.000 é bem provável, tá? É uma possibilidade que eu aguardo, tá? Long short ratio, o mercado tá pendendo para longs, né? O que não é nada bom. Temos sardinha comprando mais do que vendendo, depois de uma queda dessa, depois de uma situação diplomática extremamente complicada. E por mais que as sardinhas estão comprando um pouquinho mais do que vendendo,
a situação é um pouquinho mais complicada, né? Então tem uma chance da gente ver realmente o mercado cair, tá? Ou seja, o sentimento não está favorável para o mercado voltar a subir, não, tá? Por mais que não esteja tão desfavorável assim, tá? Não está favorável, mas também não está tão desfavorável a ponto de falar, meu Deus, agora o mercado vai cair. Agora desiste porque agora a gente vai ver correção no mercado. Não, também não é uma situação tão drástica assim, tá bom? CVD, a única coisa que eu vejo de positivo é que o CVD derretendo, ou seja, a gente tem muita sardinha vendendo a mercado, né? O que geralmente gera liquidez para o mercado ir para cima, beleza? A única coisa que a gente tem de positivo que eu vejo no mercado nesse momento aí, tá certo? Então, fora isso, nada além disso. Pessoal, o Trading Light, de imediato, cara, o mercado tá bem sem saber o que fazer, sem saber decisões, né, para tomar, então a gente não vê muita gente se posicionando. Mas logo acima do Bitcoin nós temos uma ordem de 100 mil Bitcoins de venda em $102.200, ou seja, assim que o Bitcoin bater aqui em 102.200, pode ser questione uma venda de 100 mil Bitcoins, tá? O que pode gerar uma queda no mercado relativamente alta. E a gente tem aqui 80 mil Bitcoins para compra em 99.780, o que pode ajudar a segurar o Bitcoin, tá? Porém é isso, a gente não vê lá grandes coisas, grandes movimentações, tá? Então, dificilmente a gente vai ver o mercado se movendo tão já, tá? Lá para baixo, nos 94 mil, bem próximos dos 93 que eu venho falando com vocês já há algum tempo, nós temos 158 mil bitcoins para compra em 94 mil. Tá? Ou seja, não é coincidência, tá? Já tem gente esperando para comprar bitcoin em 93 mil, naquela faixa lá que eu falei, tá? Então, chance muito grande do bitcoin corrigir para lá, beleza? Já falei, né? Torno a dizer, não é coincidência, as coisas se encaixam, né? Assim, a gente estuda, cara. A gente estuda várias coisas. A gente estuda sentimento, a gente estuda. Isso daqui não deixa de ser uma espécie de tape reading, né? Que a gente faz, né, de uma certa forma. A gente estuda o gráfico como um todo, macroeconomia, e tudo vai casando para essa faixa dos 93 mil dólares, tá? 94, 93 mil dólares. Não à toa, né? Não por acaso. Então as coisas vão aí se encaixando aos poucos. Beleza? Então tá aí. Crypto Fear and Greed Index. O mercado tá neutro, né? Eu esperava o mercado no fear, para falar a verdade, diante do que tá acontecendo, tá? Por mais que o Fear and Greed Index ele feche às 9, então provavelmente quando o parlamento iraniano votou para fechar o Estreito de Hormuz, muito provavelmente já tinha encerrado, né, o Fear and Greed Index, ou seja, eu acredito que com essa notícia do fechamento do Estreito de Hormuz já era para ele pelo menos estar no medo, né? Mas mesmo assim, se você levar em conta que os Estados Unidos entraram com o pé na porta na guerra, eu imagino que já era para estar no medo do Fear and Greed Index, ou seja, a tendência é que caia um pouco mais, tá, pessoal? Vamos ser sinceros, a tendência é que caia um pouco mais. E é isso, tá? Eu espero um pouco mais de queda no mercado. Passar bem rapidão aqui, né, para as principais cripto, até porque a gente vai ver, ó, tudo em queda mesmo, tá? Ethereum perdeu as principais médias, tá? Tá se segurando no novo Ichimoku. Se perder no novo Ichimoku aí, tem chance de corrigir bem feio, cara. Com probabilidade de vir pegar aqui seus 1.600, 1.700 dólares, tá? Então a situação de Ethereum nada confortável não, tá bom? Vamos ver se segura aqui por enquanto, né? Mas realmente tá complicado. Eu vou apagar aqui, que eu falei, né, que se rompesse esse topo, ele viria pegar esses alvos, pegou os alvos e já não tem nem por que ficar mais batendo nessa tecla. Vamos apagar aqui.
Beleza. Não tem por que segurar. O que eu vou fazer? Puxar uma retração de Fibo para cá. E ó, a gente bateu 0.5, né? Agora pode ser que esse segure 0.6. São suportes que nós temos por Fibonacci. São suportes que temos por Fibonacci. 2100, 1930. Se ele vir aqui para baixo, pode buscar de fato 1685, que é 0.786 de Fibo. Coincide com o teste na LTB. Que LTB? LTB que vem lá de cima do topo histórico, né? Do topo deste movimento que foi em 4.100 dólares, tá? Que foi lá em dezembro. Então pode acabar acontecendo ele vir buscar aqui essa LTB que coincide com o teste 0.786. Se isso acontecer, maravilha, faz parte do game. É um bom momento para comprar Ethereum, para acumular Ethereum caso você queira. Tá aí, um bom momento para comprar um pouco mais de Ethereum aí, tá bom? Ripple XRP. De novo, reteste em LTB que vem lá dos 3,40, lá de janeiro, né? De novo, reteste. Não perdeu ainda LTB, o que é muito bom, tá se segurando aqui, ou seja, é sinal que desde o rompimento que a gente fez lá em maio, ele tá reconhecendo essa LTB, o que é muito bom que reconheça, né? E vamos ver se mantém assim, né? Aqui a gente só vai precisar ajustar aqui essa retração para cá. E é isso, tá? O lado positivo agora é que o 0.618 dessa retração ele fica nos 2,37. Só que eu vou jogar um pouco mais para cima aqui. E o alvo também, vou jogar mais para cima o alvo. Então é isso, tá? 2,50, se romper 2,50 pode entrar. E é isso aí. Romper 2,50 entra. Pode comprar que vale a pena, tá? Mas tem que romper 2,50, galera. Romper 2,50 é romper 0,786 de Fibo, então pode dar bom, sim. Solana, cara. Solana chateou a gente, hein? Esquece, Camp Handle, caiu. A partir do momento que cai, esquece. Aqui eu vou inverter o papel, tá? Vou esquecer alvo, esquece os alvos principais agora. A gente não conseguiu vir além. E no momento a gente tá aqui, basicamente numa... Se você pegar toda essa alta que a gente fez, nós estamos de fato numa espécie de Golden Ratio, né? Que eu espero sinceramente que segure, porque se perder aí a situação complica mesmo, tá? Então vamos considerar até o 0,786 como Golden Ratio. Então tá aqui, tá? Segurando aqui, beleza. Se perder, esquece. Se perder, esquece. Vamos pintar de vermelho, de verde. Amarelo, vai. Amarelo fica alerta. Então aqui é Golden Ratio. Se perder 115, esquece. Tá bom? Esquece. Cardano. Cardano ADA USD. Então o negócio rompeu, mesma coisa que XRP, né? Rompeu, não conseguiu sustentar muito a alta e voltou para testar aqui LTB. Por enquanto, reconhecendo LTB, o que é muito bom mesmo, né? Continue assim, reconhecendo. Enquanto reconhecer LTB é sinal que de fato reconhece que foi rompido e a tendência é que assim se mantenha. Beleza? Por enquanto, também sem qualquer perspectiva aí de retoma alta, chega a ser besteira você apostar, né, na Cardano, na ADA, né, como
uma possível de fato, como uma aposta mesmo pro ciclo, né? Por enquanto, né? Tá se mostrando bem frágil, né? Por enquanto a gente fica com Bitcoin e Ethereum mesmo, tá? Quiçá um pouco aí a XRP, né? Caso ela consiga um P250. Mas é isso, né? Vamos aí ficar de olho na ADA, porque ela tá segurando numa LTB bem importante, tá? Bem importante mesmo. E se assim se manter, temos aí uma possível candidata para, não sei, para comprar lá embaixo, né? Vamos ver, ficar de olho nela, tá? Por esse vídeo é isso, galera. Valeu, falou, fui, adiós, tchau, tchau. E conforme for, a gente volta amanhã aí, né? Vamos ver conforme o mercado se movimenta. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais.